Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus estejam com todos nós, que estamos felizes por poder, mais uma vez, deixar uma breve reflexão da palavra de Deus aos irmãos. Hoje eu gostaria de estar falando acerca do evangelismo, da importância de estarmos evangelizando, levando a palavra de Deus, anunciando o nosso Deus a todas as pessoas, né? E eu quero compartilhar o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do verso 16 em diante, traz aqui a narrativa de uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo. E em um determinado momento ele estava em Atenas e lá ele tem uma experiência muito interessante com este povo, né, os atenienses, os gregos, pregando acerca de Deus, do único Deus, né? Eles eram um povo politeísta, adoravam vários ídolos, como nós vamos ver no texto. Mas as atitudes do apóstolo Paulo nos ensinam muito acerca da importância da divulgação da palavra de Deus, do evangelismo. Diz assim o texto: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, também como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer este tagarela? Até aí por enquanto. Mas olha que interessante, né? O texto começa dizendo que o apóstolo Paulo ficou indignado ao ver a situação que aquele povo se encontrava, o desconhecimento do Deus Criador de todas as coisas, né? Deus de Israel, Deus que tudo fez, criou. E o apóstolo ele fica insatisfeito com aquilo, ele começa ali a falar sem parar, ao ponto de ser considerado um tagarela. Em algumas versões diz paroleiro. Quem é este paroleiro que não para de falar, né? E essa falação toda, essa vontade, né? Essa preocupação que tinha no coração do apóstolo Paulo, era um missionário, alguém que estava ali preocupado em evangelizar, falar do amor de Deus, mostrar Deus, né? Aqueles povos que não conheciam Deus. Isso gerou, né, uma situação interessante. O fato dele estar preocupado e falando o levou a um lugar importante daquela cidade, onde muitos ali tinham oportunidade de falar, de discutir ideias, né, posicionamentos, pontos de vista. O texto diz assim: o que está tentando dizer este tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram para uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Olha que legal, né? A vontade do apóstolo Paulo era tão grande de pregar o evangelho, de falar de Deus, do amor de Deus àquelas pessoas, que ele acabou sendo levado a um lugar importante, o Areópago. E ali ele teve a oportunidade de falar de Deus, de explanar o seu pensamento, a sua crença, a sua fé, né, num Deus vivo, um Deus que aquele povo ainda não conhecia, né, o nosso Deus, Deus criador de tudo, de todas as coisas. E a primeira coisa que eu quero te perguntar, né, nesse momento, é a pergunta que fica para nós, né, como reflexão: o quanto nós temos nos preocupado com isso, né, em levar a palavra de Deus, transmitir a palavra de Deus, pregar, mostrar o nosso Deus, tornar o nosso Deus conhecido, né, aqueles que ainda não conhecem o Deus a quem nós adoramos. Essa vontade pode nos levar a situações importantes, a situações como essa, onde o apóstolo Paulo se encontrou, né?
podendo ali falar do amor de Deus no Areópago. E eu te pergunto, onde está sendo o seu Areópago? Nós temos hoje as redes sociais, um canal aberto de comunicação. Nós temos hoje várias formas de estar falando de Deus, né? Podemos falar às pessoas acerca de Deus, quem é Deus, e nós precisamos nos preocupar com isso, né? Ter essa vontade dentro do nosso coração de sermos agentes transmissores da graça de Deus, né? Você que já conhece o Senhor, Deus tocou o seu coração, Deus habita no seu coração, a graça do Senhor te alcançou. Então é nosso dever, né, sair transmitindo, falando deste amor de Deus a outras pessoas. O texto continua dizendo no verso 20: você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Olha o que o apóstolo Paulo gerou naquele lugar, com o seu desejo de apresentar Deus. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com uma inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Então, a estratégia do apóstolo Paulo, né? Anunciar Deus através da cultura do povo, encontrou um espaço ali, uma estratégia para anunciar Deus, pregar o amor de Deus. Que Deus nos abençoe e que haja sempre em nossos corações o desejo ardente de anunciar o nosso Deus, de pregar o amor de Deus, tornar o nosso Deus conhecido a todos aqueles que ainda não conhecem. Deus te abençoe fortemente e que nós possamos juntos ter esse desejo de testemunhar do amor de Deus. Amém.